Glória a Deus, colocou? Iniciou? Amém. Irmãos, eu estou numa série de palavras aqui. Quem estava aqui semana passada? Quem não estava no culto de domingo, levanta a mão, por favor. Só para me saber. Sarinha, saudade de ti, menina, que bom. Eu já ia atrás de ti, guria. Amém? Só para me saber, quem não estava domingo passado, por favor, levanta a mão, não fique envergonhado. Patrícia, irmã Maria, irmã Nice não estava, só vocês, né? Então assim, ó, Deus colocou no meu coração um desejo de trazer uma série da palavra que fala sobre o que está em Hebreus 6. Abre para nós, por favor, Hebreus 6, capítulo 6, versículo 1. Assim diz a palavra, Hebreus 6, 1. Portanto, 6, 1. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vai. 6:1, Hebreus 6:1. Portanto, eu vou lendo aqui. Deixando de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo, e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Aqui, botou aqui, ó. Avançamos, vou ler a minha versão. Certamente não precisaremos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos, o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. Amém? Feche os seus olhos, Senhor, eis a tua palavra. Pai, que nesta noite o Espírito Santo tenha total liberdade conosco. Pai, que todo espírito de desavença, todo espírito de contenda, todo espírito de desatenção seja repreendido deste lugar. Senhor, leva a nossa mente, o nosso coração cativo a teu altar. Senhor, que todo espírito das trevas, na autoridade do nome de Jesus Cristo, agora seja expulso desse lugar. Eu declaro nossas mentes, nossos corações, Senhor, totalmente, Senhor, sujeitos a Ti, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha fazer uma verdadeira morada dentro de nós. Que Ele venha arrancar, Senhor, tudo aquilo que impede o agir da poderosa palavra de Deus em nossas vidas. Senhor, que não seja eu o vaso, mas eu seja apenas o instrumento, Pai. Que não seja a minha mente e o meu intelecto, mas seja o Teu Espírito a ministrar no meu espírito agora, para que eu possa ministrar no espírito da igreja, e para que todos hoje aqui venham sair solidificados, edificados, curados, transformados pela Tua palavra, pelo poder da Tua presença. Isso tudo pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz, oh, glória a Deus, amém, igreja? Então, o autor de Hebreus, que eu já falei que a gente não sabe quem é, alguns dizem que é Paulo, outros dizem que é Apolo, outros ainda dizem que é Lucas, mas não importa, o importante é que o verdadeiro autor foi o Espírito Santo de Deus, e ele nos fala assim, que nós deveríamos deixar de lado os ensinamentos básicos da fé cristã, para que possamos alcançar a maturidade. Mas o que seria deixar de lado? Seria que abandonar? Então eu não preciso mais pregar sobre arrependimento de fé, aliás, sobre arrependimento de obras mortas, sobre fé em Deus, sobre batismo. Não, ele está dizendo o seguinte, que nós deveríamos não focar apenas nisso, mas que o nosso coração deveria já estar alicerçado nesses ensinamentos, para que nós possamos alcançar novas revelações de Deus. E eu dei o exemplo semana passada como uma criança, por exemplo, quem aqui é a criança mais novinha aqui? Talvez a filha da... Abaixa os volumes aí do teclado e do violão, total. Inclusive os ganhos para mim, abaixa tudo. Os dois? E os ganhos também. Abaixou? Abaixa todos, só deixa o meu microfone. Então assim, se eu perguntar para ele assim, se ele escovou os dentes hoje... Todos os canais, só deixa os microfones, abaixa tudo. Inclusive os ganhos. Todos, abaixa, é só baixar. Abaixa todos e o ganho. Então diz a palavra de Deus assim, ó, que... Nossa, até perdi a linha de raciocínio. Eu quero dizer o seguinte, que as crianças, por exemplo, quando pequena, a Radacinha, eu tinha que dizer todo dia que ela tinha que escovar os dentes. Ela não tinha esse hábito, mas com o tempo isso foi alicerçado dentro dela ao ponto que ela não precisava mais ser dita, porque ela aprendeu isso. E quando o autor está dizendo que é o quê? Que é
importante nós termos esses fundamentos solidificados e alicerçados no nosso entendimento. Para quê? Para que nós possamos atingir a maturidade e alcançar novas revelações. E aí ele começa a listrar, ele disse o quê? Que nós não precisávamos ensinar sobre arrependimento de obras mortas, sobre fé em Deus, batismo, imposição de mãos. Ele fala sobre o juízo final e sobre a ressurreição dos mortos. Então, o que Deus tocou no meu coração é eu trazer cada domingo esses alicerces que são fundamentais para a nossa fé. Semana passada nós falávamos sobre o quê? Nós falamos sobre arrependimento de obras mortas e eu aconselho, irmãos, a vocês ouvirem esta mensagem. Deus falou, quem estava aqui semana passada? Deus falou contigo? Meu Deus, antes de falar contigo, Deus falou comigo. Então eu te peço que você ouça essa mensagem de domingo passado. Eu vou tentar resumir de forma rápida. Nós falamos sobre arrependimento de obras mortas, falamos sobre o que está em Gálatas, que ele fala sobre as obras da carne, ele fala sobre pornografia, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia. Ele fala uma relação de obras da carne, que quais as praticam não herdarão o reino de Deus. E eu falei sobre a necessidade do arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é metanoia, que metanoia significa o quê? Mudança de mentalidade, mudança de pensamento. E falamos também que arrependimento é o quê? Não apenas é mudança de mentalidade, mas é conversão, é mudar de direção para que haja uma mudança na sua vida. Mas a minha ideia não é falar sobre isso hoje, porque falamos semana passada, e se você não ouviu, semana que vem, aliás, amanhã, escute, Deus vai falar com você, mas hoje a minha ideia é falar sobre o quê? É falar sobre o segundo alicerce, a qual nós lemos que ele falou primeiro. Ele falou que é o arrependimento de obras mortas, e hoje nós vamos falar sobre fé em Deus, querido. E quando falamos em fé em Deus, em nome de Jesus, amor, abaixa todos os canais, inclusive os ganhos. Tu já baixou? É estranho estar com esses unidos, não estava antes. Mas a palavra fala assim, ó, que quando falamos de fé, qual o primeiro versículo que vem na sua cabeça? Quando falamos de fé, amados? Luiz Carlos, quando falamos de fé, qual o versículo que vem na sua mente? Ora, a fé é... Oh, glória a Deus, igreja abençoada. A fé, Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a convicção das coisas que não... Meu Deus, a igreja está afiada. Então, quando nós falamos sobre fé, o primeiro versículo que vem, também de Hebreus, é isso, que a fé é o firme alicerce, querido. É o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova, a convicção da que não se vê. E o que é esperar em Deus, querido? Esperar em Deus é diferente da confiança do mundo. Porque o povo brasileiro, em geral, ele sempre foi considerado um povo de fé. A gente fala, ô povo sofrido, isso é cantado em canções seculares, a fé do nordestino. Quando a gente fala de fé, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça quando se fala fé em brasileiro? A imagem vem na nossa memória, um povo sofrido no Nordeste. É uma senhora andando com um balde de água na sua cabeça, andando quilômetros para pegar com água, mas com um crucifixo, com um terço, com uma imagem de Virgem Maria na sua sala. Por quê? Porque nós associamos fé a coisas. Nós associamos fé a objetos. Mas se a gente vai ver no dicionário o que seria fé, e a gente pergunta lá para o OK Google o que seria fé. Hoje em dia a gente pergunta para quem? Para Siri, outros perguntam para Alexa. Alexa, o que seria fé? E ela vai falar assim, ó, fé é uma crença e convicção interna em algo ou alguém que se apega. Fé é convicção em algo ou em alguém que se apega. E ela fala assim, a fé pode ser direcionada a diferentes objetos. Pode ser a uma divindade, a uma ideia, a um propósito e até mesmo em uma pessoa ou em si mesmo. Então, de uma forma geral e secularizada, para o mundo em geral, fé é se apegar em algo. Por exemplo, você está procurando emprego, a pessoa fala assim, eu tenho fé que eu vou alcançar um emprego. E quando ele fala fé, ele não está falando que ele está orando, que ele está jejuando, que ele está em campanha de oração. Ele simplesmente está dizendo que ele tem um sentimento, ele está apegado a esse sentimento que ele vai conseguir um emprego.
Então, fé, em geral, no mundo, é se apegar em algo. Quer ver um exemplo de fé natural e não espiritual? Por exemplo, um jovem que ele estava num navio, e de repente esse navio, o Titanic, afundou, naufragou, aí ele está lá junto, o Jack e a Rose apoiado numa madeira, a Rose dá um chega para lá no Jack, o Jack morre afogado, e a Rose fica agarrado naquela porta. De repente aquela porta vai boiando, e ela chega no mar, ela quando está lá na porta, ela começa a clamar a tudo quanto é tipo de divindade que ela conhece, e ela começa a clamar a Jesus, a Buda, a Maomé, a Maria, José, tudo que vem na mente. Aí de repente aquela madeira leva ela até a praia e ela consegue sobreviver. E o que a Rose faz? Ela pega um pedaço daquela madeira, ela faz um colar no seu peito, e toda vez que alguém pergunta que pedaço de madeira é ela fala, não, isso aqui é um amuleto, porque graças a esta tábua de madeira eu fui salva de um naufrágio. Então a fé dela está em quê? A fé dela está em Deus? Não, ela está o quê? No objeto que a salvou. Alguém já viu alguma coisa similar? Ou, por exemplo, um segundo exemplo, a fé pode ser alguém que já superou vários desafios na vida, por exemplo, um jovem que nasceu num lar muito pobre, um lar difícil, um lar que faltava comida, o seu pai faleceu ainda pequeno, ele só tinha mãe e mais 5 irmãos para ajudar, e ele teve que sair cedo para trabalhar, ele foi engraxate, e mesmo engraxando o sapato, ele estudava. De repente esse jovem na adolescência, ele consegue passar na faculdade de medicina, ele cursa medicina, ele vence na vida, hoje ele é um doutor, muito conhecido na sociedade, e ele passou por tudo isso, e isso acaba gerando o quê? Uma fé em quem? Em si mesmo. Uma fé na capacidade humana de superação. E a gente fala, que história de superação. Esse homem tinha tudo para virar um marginal, um traficante, um ladrão, mas ele teve uma história de superação e fé. A gente vê no final de ano, a Globo falou assim, ó, histórias de fé e superação. Mas quando nós vamos ver essa história, não é porque a pessoa orou, buscou, jejuou, se consagrou, clamou, Senhor, não. É uma fé de superação em si. Então é uma fé colocada em quem? Em si mesmo. Eu consegui vencer as lutas da vida. A vida queria me destruir, mas eu venci através do quê? Através da fé em mim mesmo. Terceiro exemplo de fé que a gente vê no mundo são pessoas que fizeram muitas boas ações. Quantas pessoas nós conhecemos que são exemplos de ações sociais? Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá é uma mulher que abriu mão da sua vida para ajudar na África, se eu não me engano. Nós temos aqui no Brasil Padre Cícero, né, que é muito adorado e idolatrado no Nordeste. Padre Cícero era um padre político. Hoje ele seria similar ao que o Lula é. Ele era um padre que ele usava a popularidade dele para alcançar votos, para ajudar os governadores, os prefeitos. Então ele era um homem político e através da política ele conseguiu o quê? Bolsas, cestas básicas. Então através disso ele ganhou o quê? Uma grande veneração do povo, e ao morrer esse povo tornou ele santo. Tornou ele o quê? Um objeto de veneração onde as pessoas colocam a fé em quem? No Padre Cícero. Tanto que você chega no Nordeste, as pessoas falam, eu tenho fé no meu Padim Cícero, que é padim de padre, mas também de padrinho. Quer ver um outro exemplo de um homem que também é idolatrado na América Latina como santo? É um homem que para nós foi um bandido, é Pablo Escobar. Se você vai na Colômbia, Pablo Escobar, quem sabe quem é Pablo Escobar? Pablo Escobar foi um dos maiores traficantes que houve no mundo. Ele era o líder daquele cartel de Medellín. Já ouviram falar? Cartel de Medellín foi um cartel que ele uniu todos os traficantes de drogas, e o negócio foi tão feio, querido, que diz a história que Pablo Escobar ganhou tanto dinheiro, que ele não tinha mais onde botar o dinheiro. Ele escondia dinheiro, ele cavava dinheiro, ele colocava dinheiro em prédios, em escolas, porque era tanto dinheiro que ele ganhou com as drogas. Só que o que acontece? Como ele ganhou muito dinheiro, ele começava a fazer o quê? Boas ações. Então ele ajudava comunidades pobres com dinheiro que veio do quê? Do tráfico, das drogas e do assassinato, do roubo, do sequestro. E aí o que acontece? Por causa das boas ações, hoje, em algumas comunidades lá da América Latina, e não só na Colômbia, na Argentina também, ele é idolatrado como santo. Ele é venerado. Por quê? Porque a fé dessas pessoas está em quem? No homem que fez boas ações. Então o que acontece? Nós vemos que o mundo, ele tem fé que muitas vezes é colocada em situações, em coisas, em pessoas, em mim mesmo, e é exatamente por isso que a palavra de Deus fala em Hebreus 6, que o segundo alicerce, coloca para nós lá, que está lá em 6, é o quê?
A palavra de Deus fala, coloca ela, volta uma por favor. Ele fala que a nossa fé tem que estar o quê? O arrependimento de obras mortas e o quê? A fé em Deus. Então, um fundamento essencial para a nossa vida, para gerar maturidade em mim, para que eu venha alcançar novos objetivos, alcançar novas revelações de Deus, é que a minha fé, ela precisa estar alicerçada, solidificada em Deus. Mas talvez você diga assim, mas pastor, eu tenho fé, eu creio em Deus. E assim a gente está numa igreja cristã, é óbvio que todos nós cremos em Deus. E eu digo amém para você. Mas crer em Deus, querido, até mesmo Satanás e seus anjos creem e o quê? E se estremecem. Então, a questão é, quais são os tipos de fé que nós vemos muitas vezes, até mesmo dentro da igreja, querido? Uma fé que diz crer no Senhor, mas será que essa fé é literalmente a fé em Deus, que nos faz alcançar novas revelações em Deus, novos objetivos, ou é uma fé falha, é uma fé fictícia, é uma fé fake? A gente fala muito sobre fake news, é uma fé fake. O primeiro tipo de fé que nós vemos, talvez nem tanto na igreja, mas nós vemos no coração de muitas pessoas, é a fé histórica. O que seria fé histórica? É aquela pessoa que crê que Jesus existiu. Ele crê que Jesus veio, andou nessa terra, a história mostra que Jesus existiu, existe vários... Querido, para ter ideia, tem mais relatos sobre a existência de Jesus do que Sócrates e Platão. Existe muito mais escritos, não apenas a Bíblia. Existe Flávio Joséfo, existe escritos romanos que apontam para a existência do Jesus histórico. Alguém que andou, que pregava a palavra, que fazia milagres e que foi crucificado e morto. Então, tem muita gente que crê na existência do Jesus, porém o Jesus histórico. Assim como ele crê que Napoleão existiu, assim como ele crê que Hitler existiu, ele crê também que a pessoa de Jesus existiu. E somente isso. Essa é a fé histórica. São pessoas que creem em Jesus, mas não como Senhor e Salvador. Porém, há um segundo tipo de fé, que esse nós vemos muito na igreja, querido. E, inclusive, a minha querida sogra, quando abriu, ela falou de forma plena e maravilhosa, já trazendo o que eu traria para a igreja, que ela fala sobre a fé temporal. Mas o que seria fé temporal, querido? É aquela fé que só se manifesta quando? Na hora da tribulação. Na hora das provações, ou seja, é só no tempo da luta. Porém, é uma fé momentânea. Só aparece na hora que o bicho pega. Quando o bicho pega, eu vou lá, eu clamo, eu oro, eu jejum, me consagro. Mas quando as coisas ficam melhor, o que eu faço? Eu abandono. É uma fé inconstante. E sabe quem era um povo que tinha uma fé inconstante? Quem é, minha sogra? O povo de Deus, o povo de Israel. Ao ponto que em Juízes, não precisa abrir, mas em Juízes o Senhor fala para eles assim, ó. Diz a palavra que Deus levantava juízes. Abre para nós, 2,18, Juízes 2,18. A palavra de Deus fala que sempre que o Senhor levantava um juiz, a palavra de Deus fala que quando Josué conquistou a terra da promessa, 32 reinos caíram a espada. Finalmente o povo de Deus entrou na terra da promessa que manava leite e mel. Diz a palavra de Deus que quando Josué morreu, Deus foi levantando juízes que eram o quê? Líderes tanto espirituais como políticos dentro do povo. Para o quê? Para julgar o povo. Mas diz a palavra de Deus que toda vez que um juiz morria, o povo se afastava de Deus. E diz a palavra que o povo se afastava, vinha a luta, vinha a tribulação. Aí o que acontecia? O povo começava a clamar, a gemer diante de Deus. E aí diz que Deus levantava um juiz, trazia cura, libertação para aquele povo. Quando aquele juiz estava vivo ainda, como foi o caso de Gideão, Sansão, Jefité, Débora foi juíza. Mas quem foi juíza? Quem lembra aí? Débora, quem mais? Ninguém lembra? Amém. Vários juízes nós tivemos, foram 14, viu? Então assim, cada vez que Deus levantava um juiz, esse juiz fazia o povo voltar à fé em Deus, esse povo clamava, orava, buscava, esse juiz morria, o povo estava na bênção, se afastava, e de novo vinha o peso da mão de Deus, ao ponto que o Senhor fala assim, olha, eu não vou retirar
todos os seus inimigos. Olha só, diz a palavra de Deus que 32 reinos caíram. Porém, Deus permitiu que alguns reinos ficassem. Um deles foi quem? Os filisteus, eterno inimigo de Israel. Por que Deus permitiu? E Deus fala assim, olha, eu não vou tirar todos os seus inimigos. Por quê? Porque daqui a pouco vocês vão se desviar da minha palavra e eu vou usar esses inimigos como uma forma de disciplinar vocês, para que vocês voltem a buscar ao Senhor. Então, o Senhor deixou inimigos para que pudesse disciplinar. Por quê? Porque aquele povo só lembrava de Deus quando? Na hora da tribulação, na hora da luta. E, meu amado, da mesma forma, quantos crentes só buscam o Senhor quando? Quando o negócio fica feio. Quando as lutas vêm, quando o desespero toma conta da sua vida, o que você faz? Você busca Deus. Porém, quando Deus te abençoa, a luta vai embora, você também vai embora da presença de Deus. Por quê? Porque a tua perseverança só acontece quando a luta vem. Quando a luta vai embora, você também vai embora da presença de Deus. É uma fé temporal, é uma fé que não está em Deus, mas está na luta. Outro tipo de fé que nós vemos na igreja também, diferente da fé na luta, são pessoas que têm a fé no milagre. E o que é fé no milagre? É aquela fé que eu tenho onde o meu foco está apenas aonde? No milagre de Deus. Aí tu está desempregado, busca o Senhor em todo o tempo, jejua, se consagra, vai em oração, vigília, vira o crente mais fervoroso da igreja. Porém, após receber a bênção, ele esquece até o endereço da igreja, querido. Irmãos, quando eu fui pastor lá em Porto Velho, lá em Rondônia, eu congregava numa igreja muito grande, eu era pastor de uma igreja que tinha mais de 500 membros, né? Eu era pastor auxiliar, e o pastor lá gostava muito de campanha. E aí ele fazia campanha à meia-noite, querido. Tu imagina culto à meia-noite. Aí era culto do impossível, a busca pelo milagre, a busca pelo impossível. Aí tu pensa assim, ninguém vinha, né, querido? Amados, a igreja lotava. Meia-noite até 2 da manhã, a igreja cheia. E o pior, querido, eu só via gente que eu não via nos cultos. Quando eu... Oi? Ah, desliga para mim, é só apertar. Aperta lá, a Radassa sabe. Cadê a Radassinha? Aperta o botãozinho do pad lá. Não é esse. Vai lá, filha, a Radassa sabe. Então o que acontece? Aí era uma igreja que quando era meia-noite lotava de gente, mas eram pessoas que eu não via no culto no domingo, eu não via, só via no culto da busca para o impossível, querido. E não era um dia não, era de segunda a sexta. De segunda a sexta, busca pelo impossível. E essas pessoas vinham, eram fervorosas, levantavam lá, iam buscar, iam clamar. Aí ficava 30 dias de campanha. E sabe o que acontecia no final dos 30 dias? Querido, era a abertura para o testemunho. E, querido, era só testemunho de milagre. Era a pessoa que estava com o casamento destruído, restaurado. Era a pessoa que estava desempregada e Deus abençoou com um emprego bom. É a pessoa que estava com causa na justiça e a causa foi alcançada, maravilhoso. Acabava a campanha, sabe o que essas pessoas faziam? Sumiam. Porque a fé deles estava onde? No milagre e não em Deus. E vamos ver, Marcos 1:40 também conta. Bota aí Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Diz a palavra assim, tá bom, deixa. Diz a palavra assim, ó, Marcos 1:40. E veio a ele um leproso, ali diz, aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, se quiseres, pode me purificar. Em outras versões, se puderes, pode me tornar limpo. Jesus, pois, compadecido dele, versículo 42. Não, 41. Jesus, pois, compadecido dele, estendendo a mão, tocou-lhe e disse, quero, seja purificado, seja limpo. E diz a palavra, imediatamente desapareceu dele a lepra e ficou limpo. Queridos, esse homem era leproso. Sabe como é que era a vida de um leproso naquela época? E aqui no Brasil não era muito diferente, até 50 anos atrás. O leproso vivia nos campos de leprosário, porque lepra pegava muito fácil. Se você convivesse com o leproso, a lepra pegaria em você. E lepra, querido, caía a orelha, caía o nariz, caía dedo. Era uma doença
doença terrível, a pessoa ia se degenerando aos poucos. Então, o leproso era como se fosse um câncer na sociedade, ninguém queria ficar perto. Então, de repente, esse leproso vê Jesus chegando, ele corre, se prostra, adora o Senhor, e ele diz assim: Senhor, por favor, se quiseres, me faça ser limpo, me faça ser curado, me faça ser purificado. Diz a palavra que Jesus se compadeceu, Jesus sentiu amor por aquela alma e disse: sim, eu quero, e ele foi imediatamente limpo. Agora, amados, é maravilhoso, Nenequinha, irmão Rodrigo, é maravilhoso quando Deus escuta nosso clamor e alcançamos o milagre de Deus em nossa vida. Porém, no entretanto, todavia, vai haver situações na nossa vida que depois de muita oração, jejum, consagração, a resposta que Deus vai te dar quando você clamar e buscar e se consagrar em campanha vai ser: não, eu não quero. Se de repente aquele homem chegasse para Jesus e Jesus se compadeceu dele e Jesus dissesse: não, eu não quero a tua cura, qual seria a tua decisão? Qual seria a tua posição? E aí que está o problema, querido, porque se a sua fé estiver apenas no Deus de aliança, Deus de milagres, Deus que não é homem para mentir, mas aí de repente esse Deus de aliança, esse Deus de milagre, ele não faz o milagre acontecer na sua vida, e ele diz: não, eu não vou te abençoar aquilo que você está pedindo. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Muitas pessoas desanimam e abandonam a Deus. Isso tudo por quê? Porque a sua fé não está em Deus, mas a sua fé está naquilo que Deus pode fazer por você. E esse é o maior problema dentro da igreja, querido. É a fé que está na tribulação, no momento da luta, é a fé que está naquilo que você está buscando, no teu milagre. E você quer exemplo? Em Atos 12, e não precisa abrir, mas eu preguei de algumas semanas atrás, eu preguei sobre o milagre de Pedro. Em Atos 12 diz a palavra que Herodes começou a perseguir a igreja, prendeu Pedro. Pedro estava no cárcere, a igreja pensando: meu Deus, vamos matar Pedro. Pedro estava preso entre 4 guardas de homens, ele dormia com 2 homens ao seu lado, preso com 2 tipos de cadeia no corpo, era impossível Pedro sair. A igreja estava orando e clamando pelo milagre. Diz a palavra que o anjo vem, toca em Pedro, Pedro levanta, Pedro sai da meio daqueles homens, atravessa as grades de uma forma miraculosa. As grades não se abriram, ele atravessou como um fantasma, querido, as grades, atravessou os portões, chegou do lado de rua da cidade e de repente ele bateu na porta da igreja e falou assim: olha, eu estou aqui. E a igreja ficou espantada com o milagre sobrenatural que Deus tinha feito com Pedro. E isso é maravilhoso, glória a Deus. A igreja começou a ficar aleluiada pelo milagre que Deus fez. Porém, esse mesmo Deus poderoso e tremendo, que deu um livramento sobrenatural para Pedro, quem lembra dessa mensagem, levanta a mão. Esse mesmo Deus que livrou Pedro de uma forma sobrenatural, se você voltar poucos versículos antes, diz a palavra que quando foram prender Pedro, diz a palavra que eles mataram Tiago a fio da espada. Agora olha só, ambos eram apóstolos, ambos andavam com Deus. E não apenas isso, diz a palavra aqui, quem eram os apóstolos mais íntimos de Jesus? Ele tinha 12, um traiu, mas tinha 3 que estavam sempre com ele, que era quem? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus estava lá no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João estavam com ele. Quando Jesus ia orar no íntimo e no secreto, Pedro, Tiago e João estavam com ele. Só que aí diz a palavra que Herodes veio para prender os 2. Na hora que foi prender, Tiago foi morto ao fio da espada e Pedro foi preso. E por isso que a igreja pensava: Pedro vai ser morto. Só que a questão é o seguinte: o mesmo Deus poderoso que livrou sobrenaturalmente Pedro, deixou Tiago ser morto, querido. Entenda isso. Está ouvindo, irmã? Está ouvindo, querida? O mesmo Deus que livrou Pedro não livrou Tiago. E o problema não está em Tiago, porque Tiago morreu, ele foi para onde? Ele foi para a glória. É que nem Estevão, quando Estevão foi apedrejado, diz a palavra de Deus que ele viu o Pai e viu o Filho, viu Jesus sentado à direita de Deus, e ele foi lá louvando e adorando o Senhor para a glória. Eu imagino que Tiago, quando foi morto, houve festa nos céus. O problema não está na morte de Tiago. O problema, sabe, está em quem? Está na esposa de Tiago.
Não sei se ele era casado, mas imagino eu. O problema está nos filhos de Tiago. O problema está na mãe e no pai do Tiago, que vem Deus livrando de uma forma inexplicável a Pedro. Contudo, esse mesmo Deus poderoso não livrou a Tiago e deixou ele morrer. E é aí, nesse momento, que vemos onde a sua fé está firmada, querido. Se a sua fé está fundada, solidificada em Deus, ou apenas naquilo que Ele pode fazer por você. Porque Deus livrou Pedro e não livrou Tiago. E ambos eram amados de Deus. E quando a tua fé está nas circunstâncias, quando as coisas não acontecem como você imagina, você abandona Deus. E finalmente nós temos a fé legítima. Aquela que crê independente das circunstâncias. Independente das lutas, independente das provações, independente como nós cantamos, se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Deus não fizer, Ele também é Deus. Eu não cantamos a segunda. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. É maravilhoso cantar isso, querido. Sabe o que é difícil? É viver isso. Porque quando eu estou passando por luta, estou passando por aprovação, onde está a minha fé? E esse mesmo livro de Hebreus, que nós lemos agora, que fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a certeza, a convicção das coisas que não se veem. Ele diz que fé é esperar em Deus, independente do que as circunstâncias possam dizer. Fé em Deus é você ir na rua e de repente, aqui passa ônibus, querido. Que ônibus passa aqui? Quem sabe? Passa, Caju Canoas. Aí você sabe o horário dele. Que horas ele passa de manhã? 9h30. Aí 9h30 tu está esperando o ônibus Caju Canoas. Deu 9h20, tu está ali esperando. Alguém passa assim, irmã Cris, o que você está fazendo aí? Eu estou esperando o ônibus. Que horas ele passa? 9h30. Da 9h30 ele não passou. Você continua esperando? Por quê? Precisa. Mas o que pode acontecer com o ônibus? Pode atrasar. Pode ter quebrado no meio do caminho. Mas ela sabe que naquele lugar passa um ônibus. Isso é fé, querido? Não. Isso não é fé. Porque eu sei que o ônibus passa naquele lugar. Ele não chegou agora porque ele atrasou. Mas eu sei que o das 9h30 atrasou, mas o das 10 horas vai passar. Então, quando você espera, mas você sabe que as circunstâncias são favoráveis, você permanece esperando. Mas fé em Deus é, de repente, eu encontrar a irmã Cris, sabe aonde? Lá no meio da pedreira, num lugar ismo, num lugar que, meu Deus do céu, não passa nem carro. É no meio do nada e alguém passa assim, irmã Cris, o que você está fazendo aqui? Não, eu estou esperando uma condução. E alguém fala assim, irmã Cris, você está louca, mulher. Aqui não passa ônibus. Aqui não passa condução. E, querida, se você pedir Uber, nem o Uber vai passar. Sabe por quê? Porque aqui não passa ônibus. Mas ela fala assim, não, eu estou aqui, sabe por quê? Porque Deus mandou eu vir para cá. E o meu Deus falou que vai passar alguém que vai me levar para tal lugar. E aqui eu estou, querido. Você quer ver um exemplo disso? Prático. Estava eu, minha esposa, minha sogra, mais alguém, Neneca, não lembro mais quem. Fomos levar o irmão Josué lá, não sei que lugar aquele, é Pedreira? Eu não sei que lugar, é um lugar... Picadão, querido, no meio do nada, à noite, escuro. Fura o meu pneu furou, fomos trocar o pneu, o parafuso não vinha, estava trancado o parafuso, não saía de jeito nenhum, e a gente perdido já era, a gente saiu da igreja aqui, chegamos lá 1h30, era 2 da manhã, no meio do picadão, no meio do nada, querido, paramos o carro, e aí de repente eu falou assim, já sei, vou chamar o irmão Gilson foi lá ajudar e tal, mas era muita gente, e aí a gente teve a brilhante ideia de pedir um Uber, querido, Uber, em Nova Santa Rita é fácil vir? Não. 9 da noite é fácil vir? 2 da manhã no picadão, no meio do nada, vem alguém? Não, querido. Se vinha um louco, porque para chegar naquele picadão eram 7 quilômetros de estrada de chão no breu total. Estrada de chão não é estrada de chão que nem essa daqui. Não, é estrada de chão buraco. Então, de repente, a gente vai e pede Uber. 5 minutos, tá, um Uber aceitou e chegou. Sabe por quê? Porque quem mandou não foi homem, foi Deus. Então, fé em Deus é esperar em Deus, mesmo que
tudo diga que não vai dar certo, ainda que todo mundo fala, por que você está orando para esse marido? Porque Deus me deu. Por que tu está orando para o teu filho e ele está perdido? Não, é Deus que me deu. Por que você ainda tenta esse trabalho? Porque foi Deus que me deu. E amado, interessante que quando ele abre Hebreus 11, ele fala sobre isso, ele começa a falar do testemunho de fé de vários homens. Ele começa a falar sobre a fé de Abel, que ofereceu o sacrifício maior. Ele fala sobre a fé de Enoque, que foi andar com Deus e não voltou mais. Ele fala sobre a fé de Noé, que creu na palavra no meio do dilúvio. A fé de Abraão, que foi para onde Deus mandou ele, sem nem ele saber onde era. Ela fala sobre a fé de Isaac, fé de Jacó, fé de José, fé de Moisés. Ele fala de Sansão, Daniel e tantos outros. E ele fala assim, ó, ora, sem fé é impossível. Bota lá, Hebreus 11:6. E ele termina dizendo assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que ele exista, e segundo, que ele é galardoador, recompensador, presenteador daqueles que o buscam. E sabe o que é mais incrível em todos esses heróis da fé? Que ele vai falando vários heróis, né? Ele fala vários heróis da fé, e ele fala, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que tu creia que ele é real, e que ele te apresentou, aliás, que ele te galardoa, que ele te recompensa, que ele vai te presentear. Agora, sabe o que é mais incrível em todos esses heróis da fé? Porque sabe qual foi a recompensa que algum deles receberam do Senhor? 11:36, coloca para nós. Diz a palavra assim, que a recompensa da fé dele foi, outros enfrentaram zombaria, açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, e diz a palavra, apedrejados, cerrados ao meio. Misericórdia, irmão. Alguém veio e te cerrou ao meio, posto a provas, mortos à espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, o mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes e pelas cavernas e grutas da terra. A recompensa que esses homens de fé, que tiveram não fé na circunstância, não fé na luta, não fé no milagre, mas a fé em Deus, que eram homens que tinham a sua fé solidificada em Deus, a recompensa deles foram ser maltratados, presos, açoitados, cerrados ao meio, mortos. Esse foi o prêmio desses homens que tiveram fé em Deus. E amado, a história continuou na igreja, não ficou apenas em Atos 12, porque nós vemos na história que lá no 1º século, e no 2º século, e no 3º século, a igreja foi perseguida por Roma e pelos homens. No Coliseu, homens e mulheres e até crianças foram lançados aonde? Na cova dos leões. Por quê? Por causa da sua fé em Cristo. Outros foram queimados vivos em praças públicas. Por quê? Porque tiveram a sua fé em Deus. Muitos foram expulsos dos seus lares, perderam os seus bens, tudo isso porque não quiseram abandonar a sua fé em Cristo, porque não quiseram negar a fé no Senhor. Agora você sabe por que eles não fizeram isso? Eles não negaram, eles não abandonaram a sua fé, porque a fé deles não era temporal, não era momentânea. A fé deles não estava apenas no milagre, nas bênçãos que Deus poderia dar. A fé deles não estava em homens, mas a fé deles estava em Deus. Agora, quantos aqui, irmãos? Quantos aqui, preste atenção, amados, já estou encerrando. Quantos aqui já não abandonaram, ou pelo menos pensaram em abandonar em algum momento a sua fé em Deus? Quantos? Quantos aqui já não se afastaram da presença de Deus, já estiveram desviados no mundo? Quantos aqui, mesmo estando na igreja, já não pensou em abandonar em Deus? Por quê? Porque se decepcionaram com homens, se decepcionaram com pastores, com líderes, que lhe abandonaram em momentos difíceis da sua vida. Quantos aqui ainda não se abandonaram a sua fé em Deus, não abandonaram a igreja, ou estão dentro da igreja, mas desanimados, desmotivados, pensando em desistir, porque algum irmão te traiu, algum irmão te caluniou, te feriu, ou pior, muitas aqui pessoas pensam, já abandonaram ou pensam abandonar a igreja, porque estão decepcionados com Deus.
porque você buscou, você orou, você clamou por algo que era importante para você. Contudo, quando Deus foi te dar a resposta foi: eu não quero. Senhor, por favor, me abençoa, restaura essa situação, muda essa história, traz a cura, traz o milagre, traz a restauração. E Deus falou para você: não vou restaurar, eu não vou curar, eu não vou mudar, eu vou salvar Pedro, mas você vai morrer a faca. Eu vou curar o filho do teu irmão ao lado, mas o seu filho não vai ser curado. Eu vou restaurar o casamento do teu irmão, mas o seu casamento não será restaurado. E a questão é que muitos, frustrados por causa disso, abandonaram ao Senhor, abandonaram o seu chamado em Deus, abandonaram o ministério de Deus e até mesmo a casa do Senhor. Por quê? Porque a nossa fé estava em quê? Em muitas coisas. A nossa fé estava no milagre, a nossa fé estava no livramento, a nossa fé estava no ministério, nos homens, em todas as outras coisas, menos firmada em Deus. Menos firmada em Deus. A sua fé estava em tudo, menos em Deus. E amados, a palavra de Deus fala que a fé em Deus é o firmamento que faz você amadurecer para viver novas coisas, querido. E irmão Jackson, que está começando agora na fé, ou irmão Luiz Carlos, que já tem mais tempo de fé, a irmã Aninha, a irmã Nice, que está começando a caminhar agora, Joana e Maria, que já tem mais tempo, irmã Sônia, não tem diferença de nenhum de vocês dois, de todos vocês, porque não tem a ver o tempo de fé, tem a ver com se você vai se permitir aprender, solidificar, guardar isso no teu coração, que o arrependimento de obras mortas é essencial para romper em Deus, que ter uma fé não na circunstância, não no milagre, não nas coisas, não em pessoas, mas em Deus, vai fazer você viver o sobrenatural, andar no sobrenatural, viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Agora, se a tua fé não estiver solidificada e rochificada na rocha que é Jesus, querido, mais cedo ou mais tarde alguém vai te decepcionar. Eu ouvi um pastor falando, e eu concordo plenamente com ele, que certa vez o pastor foi trocar o pneu dele, e trocando o pneu dele, o rapaz falou assim: bah, pastor, deve ser muito difícil ser pastor nele. Por quê? Porque, pastor, o senhor não pode cair. Como assim eu não posso cair? Não, o senhor não pode cair. Porque o dia que você cair, você não cai sozinho, mas você leva uma multidão da igreja junto contigo. Porque tem muitas pessoas que têm a fé solidificada, não em Deus, mas na imagem do pastor. E se o pastor cair, cai muita gente. Por quê? Porque apesar das pessoas dizer que crê em Deus, apesar das pessoas orar, jejuar, se consagrar, a fé dele está no exemplo do pastor. Mas, meu querido, se o pastor não for exemplo, a fé dele está no líder, a fé dele está no irmão. Aí o irmão que ele tinha como exemplo, que o ensinou a andar com Cristo, ajudou ele no momento difícil. Se esse irmão te abandonar, você fala: não, eu vou abandonar Jesus, porque a igreja... Quantos? A igreja só tem gente falsa, a igreja só tem gente mentirosa, a igreja, eu não quero saber de igreja. Por quê? Porque, meu irmão, se você saiu da igreja por causa dos homens, você nunca esteve na igreja por causa de Cristo. Se você se converteu, se você teve experiência sobrenatural com Deus, se você recebeu um ministério, mas em algum momento você abandonar isso tudo por causa de homens, quero dizer que a tua fé, o teu ministério, os milagres que você recebeu, não tem nada a ver com Deus. Deus pode até ter abençoado, querido, mas a tua fé é falha, é fraca e você vai cair. É como aconteceu lá com os discípulos. Ora, Jesus falou para eles assim, quando estava lá, a tempestade veio e falou assim: homens, por que sois tão tímidos, por que não têm fé? Passou mais um tempo, veio a outra tempestade, e aí Jesus já falou assim: olha, vocês não são mais homens tímidos, mas vocês são homens de pouca fé. Opa, aumentou, melhorou um pouquinho. Mas depois, você vê homens que não temiam mais a morte, não temiam mais os homens, mas andaram no sobrenatural. O mesmo Pedro que negou, porque tinha pouca fé, depois ele morreu, e diz a palavra, diz a história, que Pedro falou que eu não sou digno de morrer como o meu Senhor, e foi crucificado de cabeça para baixo. Porque ele não era mais um homem de pouca fé, era um homem que tinha a sua fé totalizada em Deus. Então talvez você começou a sua fé por causa do homem, porque alguém te convidou. Talvez você começou a sua fé por causa do testemunho de fé de alguém. Mas, meu querido, você precisa amadurecer.
E quando você amadurece, o foco da sua fé não é mais nas lutas. Quantos não vieram na igreja por causa de lutas? Mas você não pode permanecer na igreja somente por causa das lutas e dos problemas. Quantos não vieram na igreja por causa de um milagre? Glória a Deus! Mas você não pode permanecer na igreja somente pelo milagre. Quantos não vieram para a igreja por causa de homens que eram usados por Deus? Porque a pastora Elisiane trouxe uma revelação, porque o pastor trouxe uma palavra de Deus para a tua vida. Amém! Mas a tua fé tem que romper dessas coisas de menino e começar a ser solidificada em Deus. E, meu amado, quando você tiver esses 6 fundamentos, que nós vamos ainda falar sobre os outros, você vai entender que a tua fé vai mudar de nível. Você não vai ser mais um crente imaturo, mas você vai ser um crente disposto a viver novas revelações de Deus. Amém, irmã Patrícia? Se coloque de pé, querido. Quero orar com você. Coloca aí, se Deus fizer. Meu amado, eu não vou chamar vocês a vir aqui para frente, não, sabe por quê? Porque todo mundo aqui precisa de fé. Irmãos, às vezes a gente está passando por um momento tão difícil, que fala, Senhor, acrescenta a minha fé. Os discípulos falavam isso. O discípulo estava lá, Senhor, misericórdia, não tem condição. Acrescenta a minha fé. Em Carlos, acrescenta a minha fé. Está difícil, está difícil. E a questão é, meu querido, você precisa aprender a colocar a tua fé em Deus. Você precisa, querido, em nome de Jesus, romper com uma fé momentânea, uma fé natural. Você precisa parar de colocar a tua fé em coisas. Tem igrejas aí, o óleo ungido, o sapato de fogo, a arruda de glória, o lencinho que cura, o sal que não sei o quê. É quase um crente macumbeiro, que a fé dele tem que estar nessas coisas, né? No lencinho, é no papel, é na rosa. Meu irmão, isso é macumba gospel. A minha fé não tem que estar em coisas. Ah, pastor, mas eu vim para a igreja por causa disso. Amém, glória a Deus. Isso foi um instrumento de Deus. Agora, se você permanece por causa da rosa, da carta, do toalha, misericórdia para você, querido. Você precisa mudar e ter que permitir Deus solidificar uma fé genuína e verdadeira em Deus. Eu tinha um irmão, o Tiaguinho. Já morreu, misericórdia, o Tiaguinho. Mas o Tiaguinho era um menino que tinha autismo extremo, mas muito inteligente, e eu dizia que era quem mais prestava atenção nas minhas mensagens. Eu pregava, ele era o único que ria das minhas piadas, eu falava piada na igreja, às vezes a pessoa não atendia, ele ria pra caramba. E o Tiaguinho falava para mim assim, a gente teve um evangelismo aqui, era de Nova Santa Rita, a gente fez um evangelismo em Nova Santa Rita com os irmãos da Argentina que vieram para cá, da igreja do Nazareno, fazer um trabalho, e aí ele falou assim, pastor, por que você veio para a igreja, Tiaguinho? Eu vim porque eu vi uma mulher muito bonita na minha casa me chamar para a igreja, eu vim por causa dela. Ela falou, tu veio por causa dessa? Sim, eu vi porque ela era muito bonita, eu queria ver se ela namorava comigo. Olha só. E aí ele veio, querido, ele veio pela guria, ficou por Jesus, querido. Então talvez você possa ter vindo para a igreja, vindo para os caminhos do Senhor pelos motivos errados. E que me importa, querido? Importante que você veio. Agora você tem que permanecer, porque você aprendeu, você compreendeu, entrou no teu coração e na tua mente, que a tua fé tem que estar enraizada em Deus. Para que você venha viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus. Tu sabes, Senhor. Tu conheces as lutas. Tu conheces, Senhor, o que eles têm passado. E, Pai, como é difícil às vezes. Como é difícil quando... E o problema não é passar pelas lutas, Pai. O problema é que quando nós estamos passando pelos momentos difíceis, que cada um aqui tem passado, e nós oramos, nós clamamos, nós buscamos, e muitas vezes a resposta de Deus é um silêncio. E como grita no nosso coração o silêncio de Deus, diante da luta, diante da necessidade que estamos passando, mas pior ainda do que o silêncio de Deus, é quando nós ouvimos, não, filho, eu não vou mudar, como Paulo, que orou 3 vezes ao Senhor, dizendo, Senhor, tira de mim esse espinho da carne, esse mensageiro do inferno, que vem me esbofetear todos os dias, e a palavra do Senhor para ele foi, Paulo, eu não vou tirar o espinho. Paulo orou, clamou, jejuou, se consagrou, e a resposta de Deus foi, Paulo, está doendo esse espinho? Tá, Senhor. Está te incomodando? Tá. Satanás está me esbofeteando? Então eu não vou tirar. E como é difícil às vezes, irmão, lidar com o não de Deus. Mas, Senhor, nos dá uma fé, Senhor. Uma fé em Deus, que mesmo em meio à luta, mesmo em meio ao clamor, à oração, se a tua resposta for não,
que eu venha permanecer firme contigo, porque eu não quero ter minha fé baseada nos milagres que tu pode fazer. Eu não quero que a minha fé esteja apenas baseada nas lutas e tribulações que eu passo, não. Eu não quero que a minha fé esteja em homens, naquilo que o homem faz ou possa fazer por mim. Não, Deus, que a nossa fé esteja em Ti, Jesus. Que a nossa fé esteja na Tua palavra, Senhor. Que a nossa fé esteja solidificada em Ti, independente das lutas e situações. Que nós viemos ser como aquele, Senhor, que não era digno desta terra. Esta terra não era digno deles. Eles foram cerrados ao meio, açoitados, expulsos, mortos ao fio da espada, queimados ao fogo, lançados nas covas dos leões. Mas eles não negaram a fé em Ti, Senhor. E quantas vezes, Senhor, eu estou negando a Ti simplesmente, Senhor, porque o meu carro furou o pneu. Quantas vezes, Senhor, eu estou negando a Ti, Senhor, só porque a luta na minha casa, no meu casamento é grande. Quantas vezes, Deus, eu estou negando ao Senhor, porque a luta com meu filho é difícil. Senhor, tem gente que está negando ao Senhor, até mesmo, Senhor, porque cortaram a luz, Ele está, Deus, Tu me abandonaste, Senhor, eu vou Te abandonar também, porque a luz foi cortada. Teve gente que perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo por amor de Ti, e muitas vezes só porque as coisas não acontecem no nosso tempo, só porque as coisas não acontecem da maneira que eu quero, e eu já quero Te abandonar. Deus, em nome de Jesus, coloque em nós uma fé verdadeira. Coloque em nós, Senhor, uma fé que não é baseada em coisas, naquilo que Tu podes ou não fazer, mas uma fé, Senhor, que independente do que aconteça, eu não vou me desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas eu vou ficar firme no chamado e no propósito que Tu tens para mim, Senhor. Nos faz ser uma igreja madura, nos faz amadurecer, deixar as coisas de menino de lado, para que nós viemos viver finalmente a razão, o chamado e o propósito de Deus para nossas vidas, ó Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nos ajuda a crer, Senhor, quando está difícil. Nos ajuda a permanecer firme em Ti, mesmo quando a situação é contrária. Mesmo quando tudo diz não, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Você recebe essa palavra? Então fala assim, eu recebo esta palavra. Eu recebo esta palavra. E eu vou viver essa palavra. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Meu amado, quarta-feira teremos culto de oração. Venha, querido, venha. Venha. Deus tem feito sobrenatural aqui. Amados, convide pessoas. Eu sei que no frio é difícil, as pessoas lutam. Mas, meu amado, eu queria fazer um mutirão aqui, convidar as pessoas que não têm vindo, irmãos que nem, cadê a irmã Yara, irmã Sônia, irmã Patrícia, vocês moram perto dela, vamos lá fazer uma visita para ela. Irmãos, se você for... Oi? Ah, está em Porto? Amém, olha aí. Glória a Deus, amém, está acompanhando então. Mas eu estou dando exemplo que às vezes você fica esperando o pastor, querido, coitado, pastor, pastora, mas a gente tiver que visitar, a gente não consegue. Então, irmãos, tenha liberdade. Ah, eu estou sentindo que o irmão tal não está vindo. Eu vou lá convidar, eu vou lá visitar. A irmã Lisandra, eu vou puxar a orelha, ela falou para mim que vinha. Eu vou puxar a orelha da tua irmã. Misericórdia. E tantos outros irmãos. Ah, o meu vizinho fala tanto. Querido, seja a boca de Deus na vida dele e fala assim, olha, minha igreja é uma igreja abençoada. Minha igreja é uma igreja que tem a palavra. Eu adorei ver a Deise falando. Cadê a Deise? Veio falando assim, ah, pastor, eu visitei uma outra igreja aí, não vou falar o nome. E tá, não gostei não, eu gosto de vir para a tua igreja. Eu falei, por quê? Ah, não, porque lá a gente se sente bem, a gente é amado. Irmãos, é isso. É a presença de Deus, o amor, não que a outra igreja seja ruim, mas, meu querido, pode dizer que a nossa igreja vai ter amor, vai ter palavra, vai ter presença de Deus. Então, convide, querido. Vocês conhecem alguém que precisava ouvir essa palavra? Tem alguém? Conhece alguém, Maria do Carmo, que precisava ouvir essa palavra? Não, ninguém? Meu Deus, então vai conhecer, eu vou apresentar. Querido, eu tenho certeza que você conhece alguém. Então, querido, convide para que Deus possa alcançar mais vida. Quarta-feira, culto de oração. Sexta-feira, célula. Onde vai ser a célula?
Casa da irmã Sônia vai ter briga, porque eu acho que a irmã Adriana também queria, mas a gente vai ver. Tá? Vai ser ou na casa da Sônia ou casa da Adriana, não importa a casa, nós vamos estar lá em nome de Jesus. Amém? Domingo, culto da família, levante suas mãos. Senhor, muito obrigado por este culto, obrigado por esse tempo de Deus maravilhoso, obrigado pela tua glória que está sendo derramada. Senhor, nos leva agora na tua paz para os nossos lares, nos dá, Senhor, uma semana na tua dispensação, solidificado, fundamentados, alicerçados na tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que a nossa fé esteja, Senhor, em Deus, Senhor, não nas situações, não nos milagres, não nas coisas, nem nos homens, que a nossa fé esteja em Ti, para que nós possamos romper em Deus, para que nós possamos viver um novo tempo de Deus, para que a gente venha viver um nível de sobrenatural que nós nunca vivemos antes, Senhor, independente do que aconteça, que a nossa fé esteja em Ti, nos leva na Tua paz para os nossos lares, nos dá uma semana cheia da Tua presença, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, e que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre esta igreja, sobre a igreja de Cristo em toda a terra, e nós que tomamos posse dessa palavra, nós dizemos amém. Senhor te abençoe, meu querido, abraça seu irmão, dá um beijo, dá um cheiro nele, convida ele para jantar na tua casa, paga um X para ele, tem um lanche ali, Deus abençoe em nome de Jesus.